automotivo, ele foi o segundo mais atacado pelos fraudadores em 2020, e de acordo aí com o mapa de fraude da ClearSale. Mas em tempos de pandemia e home office, com menos carros precisando circular, por que isso acontece, né? Nessa palestra, a gente vai mostrar dados que explicam esse fenômeno e daremos dicas com um case real sobre como ficar longe dos olhos atentos dos fraudadores. Então, para conversar com a gente sobre como 2020 se tornou o ano da fraude no mercado automotivo, a gente convida ela, que é graduada em estatística com especialização em gestão empresarial, possui 15 anos de experiência em empresas dos ramos de BPO, financeiro e telecomunicações, e foi líder responsável por projetos de certificação, na implantação de projetos inovadores e no alcance de metas altamente desafiadoras. Eu chamo ela, Patrícia Jolo, gerente de Inside Sales da ClearSale. Oi, Patrícia, bom dia! Olá, bom dia, tudo bem? Tudo certo, uma alegria te receber aqui conosco. Fica à vontade, o palco é todo seu. Obrigada, muito bom dia. Bom dia, pessoal, prazer estar aqui com vocês e contar um pouquinho desse ano de 2020, 2021 e falar desse tema que é tão desafiador aí para o e-commerce, para quem está começando principalmente, mas que a gente vai trazer insights de como se proteger e como ficar longe desse nome, dessa palavra que assusta tanta gente, que é chamada de fraude, né? E que foi um ano realmente de fraude para o setor automotivo, um setor que não era destaque, né? Que nunca apareceu para a gente como um grande segmento atacado, mas que em 2020 apareceu aí como uma grande surpresa entre os maiores segmentos atacados de fraude. Então, por que 2020 apareceu essa surpresa para nós? Eu vou falar um pouquinho desse tema para vocês. Então, primeiro aí me apresentando, eu sou Patrícia Jolo, ela contou um pouquinho, eu sou formada em estatística na Unicamp, fiz MBA no IBMEC, tenho 15 anos aí de experiência nesses ramos diversos, e a minha paixão é trabalhar com a equipe, conduzir a equipe na administração e encontrar e buscar soluções para os nossos clientes. Hoje, os nossos clientes são, na sua maioria, clientes de e-commerce, que estão buscando encontrar formas de se proteger, encontrar formas de estar mais confiantes e seguros, principalmente no e-commerce. Tenho equipes de vendas e pós-vendas que estão trabalhando com aí, hoje, 3 mil clientes a gente tem, buscando maior confiança para os seus negócios. Então, o que é fraude, né? Como é que é o que exatamente a gente chama de fraude? Fraude é tudo aquilo que é enganoso, tudo aquilo que tem atuação e má fé, que tenta ludibriar, que tenta enganar. A gente hoje tem um grande mercado de atuação antifraude no e-commerce, mas a gente também trabalha com fraude na subscrição, tudo aquilo que é cadastro, fraude em fintechs, fraude até em pagamentos de Pix. Agora a gente tem diferentes formas de pagamento, carteira digital. Então a gente hoje tem os fraudadores estão tendo cada vez mais oportunidades de encontrar caminhos de enganar, caminhos de ludibriar, caminhos de encontrar essas formas de fraude. E a gente tem tido desafios cada vez maiores de tentar barrar e buscar a proteção para esses nossos clientes. No caso do e-commerce, que é o nosso foco do nosso papo aqui hoje, o desafio dentro do e-commerce é evitar o prejuízo que essa fraude ocasiona, que é o chargeback. Então, quando a gente tem a loja física e a validação pela senha, esse prejuízo, quando acontece, esse prejuízo fica com a bandeira, com o banco, o lojista não sente esse prejuízo. Mas dentro do e-commerce, quando acontece o chargeback, esse estorno, né, que acontece dentro do cartão, esse prejuízo é do lojista. Então, aí é que entra a importância de combater essa fraude e entra o papel de um antifraude, é tão importante para o e-commerce, porque o prejuízo é todo do lojista, né, que é o temido chargeback. O chargeback pode quebrar uma empresa, pode diminuir aí anos de investimento.
e a nossa luta junto com os lojistas de reduzir, né, nem sempre zerar, mas de reduzir ao máximo o chargeback. E a gente tem diferentes tipos de fraude, né? A gente tem aquela que a gente chama de fraude efetiva e fraude limpa. Essa fraude é aquele mal intencionado. O fraudador, ele usa os dados do cliente e isso está cada vez mais fácil. A gente tem visto aí no mercado grandes vazamentos de dados, milhões de CPFs vazados, e a gente escuta cifras de CPFs vazados que ultrapassam, muitas vezes, o volume de habitantes do Brasil. Então, se a gente tem hoje aí cerca de 200 milhões de habitantes, a gente ouve em volumes de 600 milhões de CPF, mas como assim? Eu nem tenho isso tudo de habitante, mas a gente tem volumes de informações de pessoas que já morreram, inclusive. Então, o volume de dados vazados hoje em dia é muito grande. Então, a gente já sabe que não é ter as informações apenas de bancos de dados, ela deixa de ser suficiente. Ela precisa ser complementadas com outras tecnologias e com outras formas de proteção. Então, fraude limpa é quando está tudo, o fraudador usa todos os dados como se fosse um comprador real. Ele insere dados roubados do cartão de crédito, do CPF, do endereço. Então, o desafio está cada vez maior para as empresas que trabalham com esse antifraude e é um desafio grande. A gente tem aquilo que a gente chama de fraude amigável. Então, é o uso de dados sem consentimento. Quem está efetuando a compra não é o titular, e sim uma pessoa próxima. Aqui, quando a gente fala de fraude limpa e de fraude efetiva, normalmente a gente está falando de quadrilhas, tá? Tem muita gente que acha que fraude no e-commerce é aqui uma pessoa que achou um cartão na rua, é um fraudador que roubou uma carteira, e não é. A fraude dentro do e-commerce, ele é feito por quadrilhas, são pessoas especializadas, são grandes movimentações no e-commerce que levam grandes volumes de dinheiro. Eu vou falar em cifras daqui a pouco que vocês vão ficar impressionados no volume que a gente tem de fraude dentro do e-commerce. São quadrilhas especializadas que se aproveitam de fragilidades dentro do sistema de segurança ou se aproveitam do conhecimento e da inexperiência dos lojistas que estão ingressando no mundo online. Aqui na fraude amigável é diferente. Aqui na fraude amigável, normalmente, é realmente quem está usando um cartão, um filho que aproveita, né, que pega ali um cartão do pai, às vezes uma criança pequena, ou algum outro tipo de oportunidade. E a gente tem também a autofraude. A autofraude aí já é uma má-fé, a pessoa compra e depois fala, não comprei. Então, é um outro tipo de fraude, não fui eu que comprei, e ele usa todos os dados dele mesmo, são outros tipos de fraude. Então, com essas formas aqui de fraude dentro do e-commerce, é muito importante você ter um especialista, né, para cuidar da fraude do seu e-commerce. Muito importante ter um especialista, porque reconhecer e tratar esses diferentes tipos de fraude na entrada é muito importante para proteger o seu e-commerce. E aí, como que foi? Então, quando a gente fala que 2020 foi o ano da fraude, né, na verdade, 2020 foi o ano do e-commerce. E como ele foi o ano do e-commerce, a fraude vem junto, a fraude acompanha, né? Qual é o interesse do fraudador? O interesse do fraudador, primeiro, quais são os itens que são de interesse de fraude? O interesse de fraude, eles são por itens que são de fácil repasse. São fáceis de vender, são fáceis de repassar, são rápidos de repassar. Então, o que aconteceu em 2020? A gente teve um crescimento muito grande no volume de pedidos, como a gente não tinha visto antes. Então, em comparação a 2019, a gente teve um crescimento de 73,84% no volume de pedidos, um crescimento enorme. A gente teve, em valor desses pedidos, um crescimento de 74,15%, então o valor cresceu muito também. E a quantidade de tentativas de fraude, por outro lado, ela diminuiu. Ela foi de 53,61%. Então, isso é positivo, a gente teve um crescimento maior no volume de pedidos do que na tentativa de fraude. Esses números são baseados em volumes da ClearSale, vocês podem ter aí um pouco de diferença, mas tem um número de Neotrust, que é um pouco diferente desse, mas esses são dos números dos clientes da ClearSale, vocês sabem que a Clear, a gente tem
é aí os maiores e-commerce estão dentro da Clear, e esses números são daqui de movimentos da ClearSale. E como é que a gente faz esses números de tentativa de fraude? São os números que a gente barrou de fraude, que a gente identificou como tentativa de fraude e que a gente barrou. Só para vocês terem uma ideia de pedidos barrados que a gente não deixou passar, porque a gente identificou que era fraude, foram 2,7 bilhões de fraudes barradas dentro da ClearSale no ano de 2020. É um número impressionante que a gente não deixou sair. Então, foi um ano de números, assim, impressionantes de fraude. E quando a gente olha para o ticket médio da fraude, a gente também tem um fato curioso. O e-commerce, ele tem um ticket médio em torno de R$400, e quando a gente olha para o ticket, né, para a transação de tentativa de fraude, ela é um número maior. O número da tentativa de fraude é em torno de R$1.000. Então, o fraudador, ele tem interesse por um produto de um valor um pouco maior. Então, também quando a gente tem um e-commerce, é importante ficar de olho nisso. O fraudador tem um interesse por itens de maior valor, porque ele quer repassar rápido, ele tem interesse num retorno rápido. Quando a gente olha para o setor automotivo, o curioso do setor automotivo aqui, em relação a 2020, é ver que ele teve um crescimento maior do que o crescimento geral do e-commerce. Quando a gente olha para novos clientes comprando, novos CPFs entrando na nossa base de clientes, em 2020 a gente teve um crescimento de 6,45% de novos CPFs. Então, é como novos clientes começando a comprar. Clientes que não compravam antes, então a gente tem base desde 2007, clientes, a gente tem 17 anos de base de clientes, né? Praticamente aí a vida toda do e-commerce, a gente tem banco de dados dentro da ClearSale, e a gente teve um crescimento grande de clientes em 2020. Mas no setor automotivo, quando a gente olha só para clientes do setor automotivo dentro da nossa base, o número de CPFs novos comprando de automotivos, ele cresceu mais do que o e-commerce geral. Foram 10% a mais de novos CPFs comprando. Então, teve um interesse maior de clientes do setor automotivo, que é uma curiosidade que eu quis trazer para compartilhar aqui com vocês, um setor que cresceu mais do que o e-commerce geral, pelo menos novos clientes ingressando, o que é bem curioso, e continua esse ano, né? Esse ano, aí aqui já é de números gerais, a gente já tem em 2021, no primeiro trimestre, 18 mil novos CPFs que nunca compraram, que nunca apareceram na nossa base, apareceram aqui agora. E aí vem esse fato curioso também do automotivo. Todos os anos, a gente já faz aí há cerca de 5 anos, um mapa da fraude, que a gente chama. A gente elenca os segmentos que têm mais atratividade para os fraudadores. Então, a cada R$100 de pedido, quantos por cento desses R$100 são tentativas de fraude? São pedidos que a gente barrou por serem suspeitos ou fraudes confirmadas. E a gente identificou, primeiro, sempre é celular, em todos os estudos que a gente faz, celular é sempre em primeiro lugar, porque é de fácil repasse, que o fraudador vende rápido, ele consegue recuperar esse dinheiro facilmente, e é a primeira vez que dentre os top 10 segmentos fraudados aparece o setor automotivo. E isso nos causou muita surpresa, a gente não esperava, né? Então, celular, eletrônico, informática, eletrodoméstico, esses são os segmentos recorrentes nos top 10. E pela primeira vez o setor automotivo apareceu aqui. Então, o que isso nos fala? O que isso nos diz? Os fraudadores estão encontrando facilidade de repasse rápido e interesse e de compra, interesse de uma compra rápida, interesse de uma compra facilitada, sem muita customização, sem muita variação, né, de produtos, enfim, dentro desse segmento. Existe uma vontade, uma velocidade de compra e um interesse muito rápido desse segmento que leva os fraudadores a terem um interesse de compra
no e-commerce para uma rápida distribuição. Então, é isso que nos fala e o que levou, então, aqui a cada R$100 comprados no e-commerce, né, ou a R$100 de pedidos no e-commerce, 2,22 desses R$100 tenha sido uma tentativa de fraude. Não é uma fraude confirmada, não é uma fraude realizada, porque a gente barrou. Esses pedidos não foram realizados, não foram fraudes que efetivamente foram feitas, porque foram pedidos feitos na nossa plataforma e que a gente segurou. Então, é um fator curioso, e aqui traz, de novo, a importância de ter uma proteção dentro do e-commerce, porque esse interesse está existindo, esse interesse acontece no mercado, né? Então, é bem curioso. E o terceiro aqui, que também não era, tá? O setor de alimentos, ele não era um setor fraudado, e ele aconteceu, ele passou a estar entre os mais vendidos do e-commerce e também passou a estar entre o mais fraudado. Isso não era natural, né, porque é um setor muito customizado, e ele apareceu. Então, tanto automotivo quanto alimentos estar entre os itens de mais interesse de fraude no ano de 2020 foram duas curiosidades no nosso mapa da fraude. A gente tem aqui as regiões. Essas regiões, elas estão baseadas no endereço de entrega. Então, no endereço de entrega, quais são as regiões com endereço de entrega que são mais fraudadas ou propensas à fraude também? E a região de destaque é a região norte, seguida da centro-oeste. Então, pedidos feitos com essas regiões apareceram com maiores tentativas de fraude, tá? Ela é um comportamento bem parecido com o restante de e-commerce, com as outras indústrias, com exceção da Centro-Oeste. A Centro-Oeste tem um destaque maior aí para o setor automotivo, ele não é tão grande assim nos outros segmentos, o automotivo deu uma diferenciação, a gente não sabe explicar por quê, só um fato aí do mapa da fraude, tá? A gente não tem uma explicação para isso. E aqui é o comportamento da quantidade de pedidos por região, tá? Essa quantidade de pedidos é geral aqui, então a gente tem sempre a Sudeste como destaque, Sudeste é a região com maior concentração de pedidos, seguido do Nordeste, não era Nordeste, Nordeste se destacou no ano de 2020, passando a região Sul, agora mais do que a região Sul, a região Nordeste, e depois Centro-Oeste, Norte, nessa ordem, né? Então, a gente tem aí uns destaques das regiões que mais compram no e-commerce. E aí tem uma pergunta, né? A pergunta... Ai, perdão. Por que que automotivo entrou no top, no top de ranking de fraude? Então, a gente tem aqui uma série de questões, né? Primeiro, a gente sabe por que que automotivo passou a vender tanto no ano de 2020. Então, acho que tem um movimento geral do e-commerce, o movimento das pessoas não poderem sair, o movimento dos CPFs que nunca compraram descobrirem esse conforto da compra online, essa disponibilidade, descobrirem uma nova forma, e do porquê a gente discutiu um pouco, né, desse interesse do repasse, dessa facilidade. Então, acho que aqui fica para a gente descobrir juntos. Eu deixo essa pergunta para vocês, e principalmente protegerem os seus e-commerces para quem está entrando nisso agora. Aqui os itens mais fraudados, para vocês ficarem aí em mente, são autopeças, lubrificantes automotivos, revestimentos de volante e pedaleiras. Então, fiquem atentos aí, que esses são os que tiveram maior tentativa de fraude. E aí, como proteger, né? Para quem é lojista, como proteger o seu e-commerce? Quais são os pontos mais importantes? Escolher uma plataforma robusta, essa é a parte fundamental para vocês, escolherem essa plataforma, suportar diferentes formas de pagamento, orientar o cliente sobre a própria proteção, e aí o mais importante é ter um antifraude qualificado e especializado. Essa parte é fundamental, tem que ter um antifraude especializado. Como eu falei, a fraude está ficando cada vez mais qualificada, as quadrilhas são especializadas. Então, você ter um antifraude genérico não funciona, tem que ter um antifraude específico, qualificado, um antifraude especialista nesse assunto para ter condições de identificar essas fraudes. E para o comprador também, é bom ter dicas para que o seu comprador se proteja, né? Ele ter boas práticas de consumo online,
consultar marcas e reputações, o próprio comprador ativar segundo fator de proteção. Então, também é bom que algumas formas no seu site de ter dicas de proteção para o comprador. Eu trouxe um case que é do Tebão. Tebão é um cliente nosso desde 2014 de suspensões. Ele é pioneiro aí no mercado de suspensões. E o Tebão, quando conversou com a gente, ele estava com um grande problema em chargeback, com mais de R$200 mil em chargeback. E aí, quando você tem um chargeback muito alto, que aí é o triângulo, esse triângulo, ele dá o grande desafio, né? Você tem um desafio em equilibrar o chargeback, sem afetar tanto a sua aprovação, porque quando você está com chargeback muito alto, muitas vezes você fecha a entrada, e aí você aprova muito pouco, e você perde faturamento. E fica nessa balança difícil de equilibrar. Como é que eu equilibro o chargeback, eu diminuo o chargeback sem reprovar muitos pedidos, porque a gente fica com medo e acaba reprovando o pedido bom. Então, o Tebão estava com questão do desafio no chargeback, mas estava reprovando muito pedido bom. Então, eles queriam uma solução para melhorar a aprovação, porque tinha fechado a porteira, né, com medo do chargeback. Então, era melhorar o chargeback, mas também melhorar a aprovação, sem chargeback. E aí, eles contrataram uma solução nossa, que eles poderiam fazer isso, né, melhorando, tendo mais informação para analisar, para ter certeza que era bom comprador, sem reprovar boas compras por conta de motivos, às vezes pequenos, motivos bobos, e com isso, eles conseguiram melhorar o faturamento, né, não reprovando o pedido bom por conta dessa preocupação com o chargeback, com essa preocupação com esse medo, e conseguiram aumentar 500% aí o faturamento do e-commerce e ter só um chargeback a cada 6 meses. A gente não zera chargeback, a gente controla chargeback, né, a gente não pode ter medo de aprovar. Então, a gente tem que ter esse controle, é máxima aprovação com mínimo chargeback. Esse equilíbrio é só um bom antifraude que consegue fazer. E aí a gente tem que ficar de olho no futuro no combate à fraude. O futuro do e-commerce vai crescer, vai continuar crescendo, a gente ainda tem muito espaço para isso, continua cada vez mais, só agora, eu falei lá dentro da ClearSale, né, mas só no primeiro TRI a gente já teve mais 3,8 milhões no e-commerce total de novos consumidores entrando, cada vez mais rápido é o que eles estão buscando, experiência de compra é o que eles querem. Então, um bom consumidor, quando tem o seu pedido reprovado, é uma frustração para eles, a gente tem que ter cuidado com isso, e eles querem respostas imediatas. E quando a gente fala de antifraude, a gente tem um data lake super poderoso na ClearSale, são mais de 17, mais de 20 anos com informações de e-commerce, mas só isso a gente sabe que não é suficiente. Então, a gente tem que ter agora, né, todos os antifraudes, o desafio de quem trabalha com fraude é ter data lake poderoso, mas combinado com outras soluções. A gente tem que ter fingerprint, a gente tem que ter face match, a gente tem que ter biometria. O que tem de tecnologias? Essas tecnologias combinadas que são o futuro do antifraude. A proteção contra a fraude vai ter que ser muito além de dados. Ela vai ter que combinar todos os tipos de tecnologia e ela vai ter que ser modificada a cada momento. Toda hora vai ter que surgir uma coisa nova. Então, a atenção ao mercado, a atenção ao que surge, né? O que o consumidor precisa, o que ele quer, o que combinado funciona para cada negócio é o que vai funcionar no combate da fraude. Porque o fraudador também evolui. E cada antifraude vai ter que evoluir para poder fazer esse combate. Então, esse é o futuro, né, do e-commerce e o futuro do antifraude é a combinação de diferentes tecnologias. Então, é isso, corri um pouco para dar no tempo, agradeço aqui o tempo de vocês, estou à disposição, vou ficar lá no chat também para bater esse papo e deixo aqui meus contatos para quem quiser conversar um pouco mais. Desculpa, acho que passei um pouquinho do tempo. Imagina, fique tranquila. Muito obrigada pela sua apresentação, Patrícia. Você trouxe dados super relevantes aí para o mercado. Como a Paty já falou, ela está disponível ali no chat para conversar com vocês. E o time da ClearSale também está ali no salão de negócios. Então, vocês podem ir lá bater um papo com eles. Muito obrigada, viu, Patrícia? Obrigada a você. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar.
Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!